Esse agora é o videozinho do cilindro de Ciro, né? Este antigo cilindro de argila confirma um dos eventos importantes da Bíblia que vai te surpreender. A Bíblia nos conta que após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o rei Ciro da Pérsia tomou a ousada decisão de libertar os exilados judeus e ajudar a reconstruir o templo deles. Mas é inacreditável. Por que um rei estrangeiro como Ciro faria isso? Isso levantou dúvidas sobre o relato bíblico. Mas em 1879, tudo mudou quando arqueólogos descobriram um cilindro de argila de 538 a.C. Este artefato continha inscrições antigas que mostravam que Ciro emitiu um decreto permitindo que os cativos voltassem para casa e reconstruíssem seus templos. Isso confirmou o relato bíblico de um evento de 2.500 anos atrás e é considerado a primeira declaração dos direitos humanos. O que é ainda mais impressionante é que Isaías realmente previu esse evento 150 anos antes de Ciro nascer, mencionando-o pelo nome. Não acredita em mim? Leia você mesmo. Beleza, maravilha. Então, qual que é a ideia do vídeo? Que existe um objeto, que é o cilindro de Ciro, que confirma a Bíblia. E essa confirmação seria porque ele menciona o retorno dos cativos da Babilônia para o que era a província agora de Ehud, né, a Judeia, no contexto persa, e isso está na Bíblia e está no cilindro de Ciro. Beleza. Esse documento realmente é um documento muito interessante, já falei dele algumas vezes aqui no canal, algumas vezes em live, outras em vídeo, que confirma a Bíblia, ou pelo menos confirma o que está na Bíblia ali no livro de Crônicas e livro de Esdras principalmente, no geral, mas tem algumas questões no detalhe. Confirma dependendo de qual que é a sua expectativa, que tipo de confirmação você está procurando. Então, vamos começar pelo contexto desse cilindro, né? Primeiro, quem que é Ciro? Ciro é um rei persa, então a Pérsia começa, né? O Império Persa está ali na província de Fars, que é atualmente a província de Fars no Irã, né? No Planalto iraniano, e o Império Persa vai se expandindo na direção do Ocidente, né? E derrota a Babilônia, que tinha derrotado os judaítas, o reino de Judá, antes, em 586 a.C., aproximadamente. Os babilônicos destroem a cidade de Jerusalém, destroem o templo de Jerusalém e conquistam efetivamente Judá, transformando essa região numa província babilônica. Então, a partir desse momento, não existe mais reino de Judá. Já não existia mais reino de Israel ao norte. Em 722 tinha caído para os assírios. Então, nesse momento, você não tem nenhum território autônomo de povos javistas, né? Povos adoradores ali de Javé, do deus Javé. Então, isso virou uma província babilônica em 586, e os persas derrotam os babilônicos por volta de 540, mais ou menos, e assumem o controle daquela região. Então, a província de Ehud babilônica passa a ser a província de Ehud persa. E Ciro permite, segundo a Bíblia, que os exilados que estavam lá na Babilônia voltem para a sua terra. Então, que eles se desloquem e ocupem novamente e governem com relativa autonomia política e de culto no que antes era o reino de Judá, né? Mas que continua sendo uma província subordinada ao Império Persa. Beleza, isso é o que diz a Bíblia. O cilindro de Ciro corrobora essa história? Sim, corrobora essa história. Só que a história na Bíblia diz que Yahvé, ou Javé, né, o Deus dos reinos de Israel e Judá, foi quem levantou Ciro para que ele fizesse isso, para que ele vencesse os babilônicos e libertasse o povo adorador de Javé. Isso a gente encontra no cilindro de Ciro? Não. A gente não encontra Israel também no cilindro de Ciro, porque o cilindro de Ciro, ele fala, eu vou mostrar o texto, mas o cilindro de Ciro, ele fala da relação entre a Pérsia e a Babilônia, principalmente, e da libertação de povos genericamente. E a reconstrução de templos, que a Bíblia fala que o Ciro permitiu, ou até ordenou que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, o cilindro de Ciro fala da reconstrução de templos genericamente também, para vários povos que tinham sido destruídos pelos babilônicos ou pelos próprios persas, e o retorno de exilados de vários lugares no Império Babilônico para vários lugares, agora do Império Persa.
Então o cilindro de Ciro não fala especificamente de Israel, e o cilindro de Ciro fala que tudo isso aconteceu porque um grande Deus levantou Ciro para fazer isso, mas ele não fala em Yahvé, ele fala em Marduk, o Deus nacional da Babilônia. Então vamos ver isso no detalhe. Isso é um framezinho, um print que eu tirei do curso Deus entre Deuses, né? Que a gente fala sobre isso de forma mais completa, mas esse é o texto do segundo livro de Crônicas, que também é repetido quase palavra por palavra no livro de Esdras, no início do livro de Esdras, que fala a perspectiva bíblica desse evento, né? Então diz o seguinte: e no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Yahvé pronunciada a Jeremias, Yahvé despertou o espírito de Ciro, então tem uma agência aí, né, o próprio Deus Yahvé, que está por trás dessa articulação de geopolítica, né, para fazer a Pérsia vencer a Babilônia e libertar os judeus. Então Yahvé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte. Então Ciro faz essa declaração, que é mais ou menos, supostamente, o que está lá no cilindro de Ciro também. Abre aspas. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. Yahvé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que Deus esteja com ele e que se dirija para lá. Então Ciro teria dito que Yahvé o levantou para restabelecer o povo que estava exilado, né? Para reconstruir o templo de Jerusalém e para fazer o povo voltar para lá. Beleza. Aí próxima imagem ali, por favor. Próximo framezinho 2. Aqui já é a perspectiva de Isaías. Então no livro de Isaías a gente encontra também uma referência a esse evento, que diz o seguinte: Isaías, o profeta Isaías, é uma figura situada nos tempos em que a Assíria ameaçava Israel, 8º século antes de Cristo. Então, por isso que o cara lá no post do Instagram fala assim, que Isaías tinha falado disso 150 anos antes. Calma que a gente vai voltar nesse detalhe. Mas então no livro de Isaías diz o seguinte: assim diz Yahvé ao seu ungido, né, ao seu Messias. A palavra que está aí é exatamente da mesma raiz de Messias, né, aquele sobre o qual foi derramado óleo, que é um símbolo de legitimidade divina, usado para reis e para sacerdotes principalmente. Então assim diz Yahvé ao seu ungido. Quem que é o ungido? Quem que é o Messias de Yahvé? Ciro, rei da Pérsia. Então assim diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro, que tomei pela destra a fim de subjugar a ele as nações e desarmar reis. Então Yahvé deu a mão para Ciro para conduzi-lo, para ele derrotar as nações, desarmar reis, a fim de abrir portas diante dele, a fim de que os portões não sejam fechados. Então ele vai fazer o que ele quiser, ele tem a capacidade, vai ter a capacidade, não, o poder para fazer o que for necessário. Nenhum obstáculo vai se colocar na frente dele. Então eu mesmo, Yahvé, irei na tua frente, Ciro, e aplanarei lugares, arrebentarei as portas de bronze, despedaçarei as barras de ferro e dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Então Yahvé vai possibilitar essa vitória, essa campanha, né, militar de Ciro, para que ela seja vitoriosa. Então isso é Isaías falando sobre isso, né? Ou pelo menos o livro de Isaías, capítulo 45. É importante que isso esteja no capítulo 45 também. Essa é a visão, então, bíblica sobre o evento. Agora, o que diz propriamente o cilindro de Ciro? Se a gente for pegar aquele cilindro que está em caracteres cuneiformes, né? Está em escrita cuneiforme, porque ele foi enviado para a Babilônia, os persas já estavam utilizando nesse contexto o cuneiforme, né? Para se comunicar ali. Aí põe no 3, por favor. Eu peguei uma transcrição do cilindro de Ciro. Então o cilindro de Ciro diz o seguinte, agora é a perspectiva do cilindro de Ciro. O culto a Marduk, rei dos deuses. Marduk é o deus nacional da Babilônia, não é o deus da Pérsia, não é o deus originalmente da Pérsia, não era originalmente o deus de Ciro, seria Ahura Mazda, né, o deus principal ali do planalto iraniano. Então ele está falando assim, o culto a Marduk, rei dos deuses, ele, Nabonido, rei da Babilônia, transformou em abominação. Então Ciro começa falando o seguinte, olha, o Deus de vocês, porque ele está falando com os babilônicos, né? Esse documento é para os babilônicos. O Deus de vocês, Marduk, não estava sendo devidamente cultuado pelo rei antigo de vocês, o rei que eu estou depondo agora. Então você tem que imaginar um
governante persa chegando numa região, ou pelo menos o seu governador ali, o seu capitão, e mudando o poder. Então você vai precisar justificar o seu poder para aquela população. Você precisa fazer a sua imagem, a sua fama, né? Fazer o seu nome ali para evitar rebeliões, para facilitar a aceitação dessa nova autoridade, para que você colete seus impostos de forma tranquila e coisa do tipo. Então ele está tentando afirmar sua autoridade ali e ele tem uma estratégia sofisticada que não é dizer, eu derrotei o seu rei porque eu sou melhor do que ele, o meu rei derrotou o seu Deus, o meu Deus derrotou o seu Deus porque o meu Deus é superior. Não, ele fala assim, o rei de vocês estava fazendo um péssimo trabalho como rei, e estava fazendo um péssimo trabalho como sacerdote, como líder do culto, né? Não era piedoso. Então eu vou substituir você um devoto de Marduk superior e você um governante na Babilônia superior. Então ele diz, né? O culto a Marduk, rei dos deuses, ele, Nabonido da Babilônia, transformou em abominação, diariamente fazia o mal contra a sua cidade, a cidade de Marduk. Então o rei não estava cuidando politicamente bem, administrativamente bem da Babilônia. Diante de suas queixas, né, das queixas do povo, o Senhor dos deuses ficou terrivelmente irado e deixou sua região. Então, por causa disso, Marduk saiu da Babilônia, território controlado por ele, a sua capital, e foi buscar alguém para trazer esse novo governante para a Babilônia. Então ele está usando a própria religião, o próprio repertório teológico, religioso, cultural da Babilônia para justificar a sua dominação, para ela ser bem aceita, né? Então Marduk voltou seu rosto, diminuiu sua ira e teve misericórdia. Examinou todas as nações, buscando um governante justo disposto a representá-lo. Então ele pronunciou o nome de Ciro, rei de Anshan, que é o local original de Ciro ali na região de Fars, pronunciou o seu nome para se tornar o governante de todo o mundo. Ele fez a terra dos Gútios e todas as hordas mandas, provavelmente os povos medos, curvarem-se em submissão a seus pés, aos pés de Ciro. Pode passar, por favor, para 4 ali. E aí continua o cilindro de Ciro dizendo: Marduk, o grande senhor protetor de seu povo, contemplou com prazer as boas ações de Ciro e seu coração reto e ordenou-lhe marchar contra a sociedade de Babilônia. Ele entregou em suas mãos, nas mãos de Ciro, Nabonido, o rei que não adorava Marduk. Eu, Ciro, devolvi as cidades sagradas do outro lado do Tigre, cujos santuários estavam em ruínas há muito tempo, as imagens que costumavam habitar nelas, e estabeleci para elas santuários permanentes. Então aqui já está falando sobre Ciro, depois de ter vencido os babilônicos, deposto o rei dos babilônicos, que era o Nabonido, ele vai pelas outras cidades que têm templos, né, santuários importantes, cidades sagradas do outro lado do rio Tigre, que tinham imagens que costumavam habitar nessas casas, né, porque o templo é a casa de um deus e geralmente o deus está personificado, ele está presentificado numa forma de uma estátua, né, principalmente, ou de algum objeto. Então, Ciro restaura esses templos, restaura essas cidades, estabelece santuários permanentes para essas imagens, e eu também, Marduk, reuni todos os seus... Ciro, né? Reuni todos os antigos habitantes e devolvi a eles suas habitações. Então ele também permite que os povos que tinham sido deslocados voltem para suas residências originais, ancestrais, né? Então repare que o esquema básico é bem parecido entre o que a Bíblia diz e o cilindro de Ciro diz. Só que o cilindro de Ciro, teologicamente, diverge radicalmente, no Deus, pelo menos, do discurso bíblico, porque teria sido Marduk e não Yahvé que levantou Ciro. Agora, é possível pensar que se Ciro, o persa, faz um documento para legitimar sua autoridade usando a teologia e a cultura babilônica para os babilônios, ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa, usando o repertório, a teologia, o Deus dos judeus, para falar com os judeus. Então pode ter havido uma espécie de cilindro de Ciro judaico, lido ali por um Esdras da vida, um governador judeu instalado pelos persas na terra na província de Yehud, para representar esse rei novo, né? Mas a gente não tem esse documento, é uma possibilidade levantada por alguns historiadores. O fato é que o artifício teológico, a ideia de, tipo assim, falar para os babilônicos que eles não estão numa situação pior agora com Ciro, mas pelo contrário, estão numa situação melhor, é o que é fundamental. Porque se você está na Babilônia e o seu rei é deposto, as cidades estão arrasadas,
o exército, todo mundo que foi da Babilônia representar a Babilônia morreu na guerra, as mulheres perderam os maridos, algumas mulheres foram violadas ali em contextos vários. A tendência natural, os babilônicos, diante da vitória de Ciro, ficarem desesperados. Mas Ciro está falando, não fiquem desesperados, a situação mudou para melhor. E isso tudo aconteceu porque o Deus de vocês, que quer o melhor para vocês, ele me buscou para fazer isso. Esse discurso é muito parecido com o que a gente encontra na interpretação profética da queda de Jerusalém. Então, essa ideia de dizer que o seu Deus não foi derrotado, mas pelo contrário, o problema era que o Deus não estava satisfeito com o povo, e aí ele armou esse plano, né, mas ele continua mantendo a soberania, é uma coisa que a gente encontra fora da Bíblia também, em outras interpretações teológicas de eventos geopolíticos. Então seria muito interessante para fazer essa comparação. Agora, aí, voltando para o post, né, a ideia de que o cilindro de Ciro comprova a Bíblia já é um salto, né, gigantesco. Porque, primeiro, a Bíblia é uma coleção de textos muito diversos, né, de tempos muito diferentes. Mas mesmo a ideia de que o cilindro de Ciro comprova, se você estiver falando historicamente, no detalhe, numa leitura literal, o texto de Esdras ou de Crônicas, não comprova, porque o cilindro de Ciro fala de Marduk. O cilindro de Ciro fala da Babilônia, né? Ele não fala de Israel em momento nenhum. Está falando de locais ali genericamente. Então, é como eu disse, né? Comprova a Bíblia dependendo de qual que é a sua expectativa de comprovação. E sobre Isaías, no final do vídeo fala, né, que Isaías escreveu sobre isso, inclusive chamando Ciro pelo nome 150 anos antes dos próprios eventos. É mais, na verdade, dá uns 200 anos. Sobre isso, qual que é a questão? A gente poderia dizer que isso é verdade se a gente conseguisse comprovar que o texto de Isaías, de fato, é um texto do 8º século, escrito de fato por um personagem chamado Isaías que viveu nesse período, o que não é o caso. Materialmente falando, a cópia mais antiga que a gente tem do livro de Isaías data de mais ou menos 200 a 100 a.C. Então é muito posterior ao contexto persa, muito posterior ainda ao contexto em que Isaías teria vivido, 8º século a.C. Então o primeiro ponto a gente não sabe nem se Isaías existiu, quanto mais se Isaías escreveu o texto que leva o seu nome.